Olá, alunos da Escola Antônio Custódio Mesquita, das turmas de primeiro ano. Eu sou a professora Valdenice Barroso e hoje a gente está aqui para fazer uma revisão dos conteúdos do primeiro semestre da disciplina de Química. Os conteúdos que nós iremos revisar é misturas, aí vem misturas homogêneas e heterogêneas e modelos atômicos. A gente vai iniciar aqui com o conceito de mistura e o exemplo para que vocês possam relembrar o que é. Então, mistura é a união de duas ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas, sem que ocorra uma transformação química desse composto. O exemplo que a gente colocou aqui foi a água mais a areia, né? Que a união dessas duas substâncias vai se formar aqui a lama. Em relação às misturas, existem três tipos: as misturas líquida, sólida e gasosa. Um exemplo aqui de mistura líquida é a água mais o sal. Então, você vai misturar os dois, né? E vai formar a mistura líquida. O ferro mais o carbono vai se transformar numa mistura sólida. Já o gás oxigênio mais o gás carbônico vai ser exemplo de uma mistura gasosa, tá certo? Além das misturas, a gente precisa saber o que é essa substância que a gente tanto fala, né? Na química. A substância é cada uma das espécies de matéria que constitui o universo, ou seja, tudo aquilo que forma as coisas que estão ao nosso redor, tá certo? Então, um exemplo de substância aqui é a água, né? Ela traz na sua fórmula H2O. Outro exemplo aqui que a gente pode citar é o gás oxigênio, o O2, e o açúcar, né? C6H12O6. Então, assim, não esqueçam, tá? Misturas é diferente de matéria, de substâncias, ok? Essas misturas, galera, também, elas podem ser classificadas, tá certo? E ela pode ser classificadas em misturas homogêneas, quando é formada apenas por uma fase, não se consegue diferenciar a substância, né? Mas por que, professora, que a gente não consegue diferenciar a substância? O que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, por exemplo, nessa primeira imagem, eu vou ter duas substâncias, a água mais o sal. No momento em que eu misturar as duas, elas vão se tornar uma única. Por quê? Porque o sal ele vai se dissolver na água, né? Então, eu não vou mais conseguir ver o sal e a água separadamente, ok? Já a mistura heterogênea, ela vai ser formada por duas ou mais fases, né? E as substâncias, elas podem podem ser vistas a olho nu pelo microscópio. Nesse caso aqui, você está vendo que aqui foi adicionado três substâncias, que era a água, a areia e o óleo. Eu posso mexer, mas quando eu deixar aquela água em repouso, a areia vai descer, vai ficar no fundo, né, do copo. A água vai ficar imersa a areia, mas ela vai ficar bem visível ao meio. E o óleo, né, vai ficar bem superficial, como é visto aí na imagem, ok? Gente, então, assim, em relação às misturas e a sua classificação, mistura homogênea e heterogênea, é isso, tá? Espero que vocês tenham relembrado, isso aqui já foi um assunto visto no primeiro semestre. Agora, a gente vai falar sobre os modelos atômicos. Inicialmente aqui, eu coloquei uma imagem que mostra a evolução dos modelos atômicos, ou seja, do primeiro até o modelo atual, né? O último modelo. Então, o primeiro modelo aqui
foi o modelo atômico de Dalton, né? Mais precisamente no ano de 1803. Então, ele é conhecido como o átomo, né, que continua. Ele disse, né, que o átomo continuava sendo indivisível, porém agora como uma esfera. Então, ele ia ter modelo de esfera. Já o Thomson, em 1903, ele, né, passou a dizer que o átomo passou a ser divisível e ele ia ter elétrons na sua superfície. Então, você pode observar aí a imagem. Já Rutherford, em 1911, já veio com uma ideia diferente, que o núcleo do átomo ele foi descoberto, né, contendo prótons e nêutrons, e os elétrons orbitavam em seu núcleo positivo. E por último, a gente teve Niels Bohr, né, em 1913, que ele disse que as camadas eletrônicas elas foram descobertas, tá certo? Então, a gente vai ver agora na sequência, cada um separadamente com mais características. O modelo atômico de Dalton, também ele foi conhecido como o modelo da bola de bilhar, né? E ele possui os seguintes princípios. Primeiro, todas as substâncias foram formadas de pequenas partículas chamadas átomos. Segundo, os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são extremamente iguais. Terceiro, os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Próximo, os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. E as reações químicas correspondem a uma reorganização do átomo. Então, esse modelo aqui foi o conhecido, né, o famoso modelo bola de bilhar, que foi o modelo de Dalton. Aqui na sequência, a gente vai ter o modelo atômico de Thomson, né? Ele foi ele é um cientista, mais ou menos no final do século XIX, uma série de experiências foram feitas, né? E essas experiências tirou-se uma determinada conclusão a respeito da constituição de um átomo. Então, ele concluiu que o átomo não era apenas uma esfera indivisível, como tinha dito Dalton. Essa esfera ela tinha carga positiva e no seu interior existiam partículas com cargas negativas, como você pode ver aí na imagem, né? Que ele deu o nome de elétrons. Só que em 1897, Thomson tornou-se conhecido o pai dos elétrons, né? Por ele ter feito essa grande descoberta. E o modelo atômico de Thomson, ele também era conhecido como o pudim de passas, tá? Então, não esqueçam. Thomson foi o cientista que descobriu que o átomo, além dele ter modelo de esfera, ele também tinha carga positiva, né, no seu interior, e que tinha cargas negativas, que essas cargas, elas receberam o nome de elétrons, ok? Na sequência, nós temos o modelo atômico de Rutherford, sendo que no início do século XX, né, Rutherford propôs um novo modelo de representação do átomo. Isso ele fez através de estudos, né, observações. A partir dessas observações, ele chegou à conclusão de que o átomo ele era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Após diversas experiências, ele chegou às seguintes conclusões. A maior parte do átomo era espaço vazio. A segunda, na região central do átomo, a que chamou de núcleo, concentrava-se a massa do átomo. E também que o núcleo tem cargas positivas. E os elétrons giram em torno do núcleo, tal como os planetas em torno do Sol. Então, foi por conta de todas essas características que Rutherford descobriu, a partir das suas experiências, que o modelo dele ficou conhecido como modelo planetário, que corresponde a um sistema, né, em miniatura, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares, né, ao redor do
próprio núcleo. Então, você pode observar aqui, né, que a gente tem este ciclo, essa bolinha preta aí representa o núcleo, e essas órbitas circulares entrelaçadas aí ao redor desse núcleo, ok? Passando aqui para o próximo, nós temos o mais novo modelo, né? Mais novo no modo de dizer, o último modelo, que é o de Niels Bohr. Ele foi um físico dinamarquês que ele deu continuidade ao trabalho desenvolvido por Rutherford. Ele preencheu a lacuna de que existia na teoria atômica proposta pelo seu colega Rutherford. A teoria de Bohr estabeleceu as seguintes concepções atômicas. Então, através de estudo, de pesquisas, ele estabeleceu as seguintes características. Primeiro, energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade diferente de energia. Segundo, cada elétron tem uma órbita e elas são denominadas de estados estacionários. Quando emite energia, o elétron vai para uma órbita mais distante do núcleo. Próximo. Quando há consumo de energia, o nível energético do elétron aumenta. Por outro lado, o nível diminui quando o elétron produz energia. O último, os níveis de energia têm uma quantidade definida e são denominados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui a gente pode observar na imagem, né, do modelo. No centro a gente tem o núcleo e cada órbita dessa daí, ela é representada por uma letra. Vejam vocês que cada uma, né, vai ocupar uma posição, tá certo? Aqui ainda sobre o modelo atômico de Bohr, ele determinou que cada uma das órbitas circulares permite que os elétrons seriam referentes, né, a um determinado nível de energia. Então, aqui você observa mais uma vez, ó, que a gente tem um núcleo, né, e que o elemento químico que representa a maior quantidade de elétrons teria seus elétrons distribuídos em 7 níveis de energia, iniciando o primeiro mais próximo do núcleo, que seria o primeiro nível, e o mais distante seria o nível de número 7, né? Que estaria o mais distante do núcleo. Como eu já tinha falado anteriormente, cada nível de energia desse ele vai ser representado por uma letra e ele pode ser chamado de níveis de energia ou também de camadas eletrônicas. Então, galera, aqui eu espero que com esse pequeno vídeo, né, relembrando alguns conceitos básicos, tanto de mistura como dos modelos atômicos, possa ajudar vocês, né, na tarefa que foi proposta hoje. Então, bons estudos, um abraço a todos.